O fazendeiro fica chocado ao descobrir que o mochileiro é um investidor bilionário. A vida na fazenda de Carlos era simples, mas cheia de prosas com o pôr do sol, plantas e animais. O cheiro da terra molhada, a melodia dos pássaros e a brisa suave faziam parte de sua rotina. Ele estava acostumado com a solidão do campo. Seus únicos amigos eram os filhos de suas vacas e o vento que sussurrava entre as árvores. Mas tudo mudou numa manhã ensolarada, quando um barulho estrondoso cortou o silêncio. Carlos saiu de sua casa de madeira e viu um carro claro encalhado no meio da estrada, de terra com o capô fumegante. Era um mochileiro, um rapaz jovem e despretensioso chamado Lucas, que havia se perdido em suas andanças. Carlos, sempre prestativo, ofereceu ajuda. Mas mal sabia ele que aquela ajuda mudaria sua vida de maneiras inimagináveis. Lucas era um observador, sentado na sombra de uma árvore, acenando um sorriso tímido enquanto Carlos tentava ressuscitar o motor do carro. Eles conversaram, e o fazendeiro viu um olhar perdido no mochileiro. Entre uma palavra e outra, Carlos percebeu que havia algo mais naquele jovem do que a aparência despreocupada. O jeito como Lucas falava sobre o mundo, os sonhos que ele tinha, despertava algo em Carlos. Ele sentia que havia um elo ali, uma amizade nascendo. No entanto, a identidade de Lucas estava escondida atrás de uma máscara. Ele não era apenas um viajante em busca de calma. Na verdade, era um investidor bilionário, fugindo do glamour e da pressão imensa do mundo corporativo. Uma reviravolta inesperada, como um vulcão adormecido prestes a entrar em erupção. A revelação veio em um dia chuvoso, quando as coisas começaram a desmoronar para Carlos. Ele recebia cartas de um credor que queria tomar sua fazenda, um lugar que representava anos de trabalho árduo e amor. A situação pressionava o peito de Carlos. Ele não tinha dinheiro para pagar a dívida, e o brilho nos olhos do mochileiro logo se tornaria uma luz ofuscante, que poderia iluminar sua escuridão ou deixá-lo ainda mais perdido. Lucas, por sua vez, observava tudo em silêncio. Em meio a conversas e caminhadas, ele começava a sentir uma conexão profunda com Carlos, um desejo de ajudar o homem simples que se tornara seu amigo. Seria mais fácil voltar ao mundo da riqueza e da ambição, mas a verdadeira riqueza estava ali, na planta batendo suavemente ao vento, nas risadas compartilhadas. Mas a vida tem suas armadilhas. E numa noite, sob o céu estrelado, Carlos descobriu um segredo obscuro sobre Lucas, um passado imerso em sombras que poderia mudar tudo. A pergunta pairava no ar, como uma nuvem carregada. Qual era realmente o preço da amizade? E o que aquele mochileiro estava escondendo que poderia afetar não só o destino de Carlos, mas toda a sua fazenda, seu lar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A pergunta pairava no ar, como uma nuvem carregada. O passado de Lucas era um mistério, e a verdade parecia prestes a despencar sobre Carlos, como uma tempestade num dia ensolarado. O fazendeiro olhou para o mochileiro com olhos cheios de expectativa, mas também de medo. O que Lucas poderia estar escondendo? Enquanto as estrelas brilhavam, a tensão entre eles crescia. Carlos tomou fôlego, sua voz tremia. Lucas, sobre o que você não está me contando? O rapaz hesitou,
seu sorriso desaparecendo lentamente. O que antes era um cenário de amizade, agora parecia uma armadilha. No fundo, uma voz sussurrava: "Cuidado!" Lucas olhou para o chão, como se buscasse coragem nas raízes da terra, e então confessou: "Carlos, eu sou um investidor. Tô aqui por um motivo." As palavras saíram como se cada uma delas pesasse toneladas. Carlos franziu as sobrancelhas, confuso. "Investidor? Mas você tá aqui para se afastar disso tudo." "Sim, mas eu também tô pensando em comprar sua fazenda." A revelação cortou o ar entre eles. Um golpe direto no coração de Carlos. "O quê? Comprar a fazenda? Mas por quê?" O desespero começou a transbordar. Lucas olhou fundo nos olhos de Carlos, como se tentasse fazer o amigo entender. "Eu quero investir em algo genuíno, algo que tenha valor real. Sua vida, suas raízes, isso importa para mim. Mas existe um interesse comercial também." O fazendeiro ficou pasmo. O jovem que estava ali, confortável entre as vacas e o campo, tinha um lado obscuro que Carlos nunca suspeitara. Uma lacuna entre eles estava se formando, vasta e profunda. Nesse momento, um vento forte soprou, levando folhas secas e fazendo tremer as árvores. As estrelas pareciam perder seu brilho. Carlos sentiu um nó na garganta. "Você quer comprar a fazenda? E se você for embora, o que será de mim?" O desespero nas palavras de Carlos ecoou nas sombras. Lucas balançou a cabeça, a angústia visível em seu rosto. "Há algo mais, Carlos, algo que você precisa saber. Meus investidores, eles não querem apenas comprar a fazenda. Eles pretendem anexar suas terras para um projeto muito maior. Está em jogo um negócio enorme, e eu sou parte disso." A má notícia caiu como um raio. Segurança e a esperança de Carlos estavam se esvaindo. "Você está dizendo que eles vão destruir tudo isso?" As mãos de Carlos tremiam. Sua vida inteira estava ali, aquele pedaço de terra, o lar de muitos anos. O olhar de Lucas se encheu de tristeza. "Eu lutei para não me envolver nisso. Eu queria encontrar um sentido longe da pressão e do dinheiro. Mais que tudo, eu não queria te machucar." O desespero de Lucas era palpável, mas Carlos estava paralisado, preso entre o amor pela sua terra e a traição do amigo. "Como posso acreditar em você agora? É tudo uma mentira?" O grito de Carlos ecoou na escuridão, e ele se afastou, seu coração pesado como uma pedra. O mundo estava desabando ao seu redor. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O que parecia ser uma amizade verdadeira agora estava ensombrado por traição e segredos. Qual seria o próximo passo de Carlos? Lucas, o amigo que ele acreditava conhecer, era um desconhecido. A afirmação de Lucas pairava no ar, como uma acusação. O que tinha ele a perder? E Carlos, o que faria agora? Com o vento cortante e o céu estrelado, os dois amigos estavam diante de um divisor de águas. E no fundo, uma pergunta sangrava: a verdadeira amizade é capaz de suportar a traição? O que viria a seguir parecia mais aterrador do que qualquer coisa que Carlos já havia enfrentado. A história estava longe de acabar. A pergunta pairava no ar, como uma nuvem carregada. O passado de Lucas era um mistério, e a verdade parecia prestes a despencar sobre Carlos, como uma tempestade em um dia ensolarado. O fazendeiro olhou para o mochileiro com olhos cheios de expectativa, mas também de medo. O que Lucas poderia estar escondendo? Enquanto as estrelas brilhavam, a tensão entre eles crescia. Carlos tomou fôlego. Sua voz tremia. "Lucas, sobre o que você não está me contando?" O rapaz hesitou, seu sorriso desaparecendo lentamente. O que antes era um cenário de amizade, agora parecia uma armadilha. No fundo, uma voz sussurrava: "Cuidado." Lucas olhou para o chão
como se buscasse coragem nas raízes da terra, e então confessou: Carlos, eu sou um investidor. Estou aqui por um motivo. As palavras saíram: comprar a fazenda? Mas por quê? O desespero começou a transbordar. Lucas olhou fundo nos olhos de Carlos, tentando fazer o amigo entender. Eu quero investir em algo genuíno, algo que tenha valor real. Sua vida, suas raízes, isso importa para mim. Mas existe um interesse comercial também. O fazendeiro ficou pasmo. O jovem que estava ali, confortável entre as vacas e o campo, tinha um lado obscuro que Carlos nunca suspeitara. Uma lacuna entre eles estava se formando, vasta e profunda. Nesse momento, um vento forte soprou, levando folhas secas e fazendo as árvores tremerem. As estrelas pareciam perder seu brilho. Carlos sentiu um nó na garganta. Você quer comprar a fazenda? E se você for embora, o que será de mim? O desespero nas palavras de Carlos ecoou nas sombras. Lucas balançou a cabeça, a angústia visível em seu rosto. Há algo mais, Carlos. Algo que você precisa saber. Meus investidores, eles não querem apenas comprar a fazenda. Eles pretendem anexar suas terras para um projeto muito maior. Está em jogo um negócio enorme e eu sou parte disso. A má notícia caiu como um raio. A segurança e a esperança de Carlos estavam se esvaindo. Você está dizendo que eles vão destruir tudo isso? As mãos de Carlos tremiam. Sua vida inteira estava ali, aquele pedaço de terra, o lar de muitos anos. O olhar de Lucas se encheu de tristeza. Eu lutei para não me envolver nisso. Eu queria encontrar um sentido longe da pressão e do dinheiro. Mais que tudo, eu não queria te machucar. O desespero de Lucas era palpável, mas Carlos estava paralisado, preso entre o amor pela sua terra e a traição do amigo. Como posso acreditar em você agora? É tudo uma mentira. O grito de Carlos ecoou na escuridão e ele se afastou, seu coração pesado como uma pedra. O mundo estava desabando ao seu redor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que parecia ser uma amizade verdadeira agora estava ensombrado por traição e segredos. Qual seria o próximo passo de Carlos? Lucas, o amigo que ele acreditava conhecer, era um desconhecido. A afirmação de Lucas pairava no ar, como uma acusação. O que tinha ele a perder? E Carlos, o que faria agora? Nesse instante, um barulho cortou a noite. Era como se a natureza estivesse gritando. Carlos e Lucas olharam para o horizonte e viram uma luz forte se aproximando. Era um carro de polícia, as luzes piscando num ritmo frenético. Carlos sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? O oficial saiu, uma expressão de urgência no rosto. Carlos, você precisa vir comigo agora. A voz grave e autoritária do policial fez o estômago de Carlos revirar. O que houve? Seu irmão. Ele foi visto na cidade e parece que ele está em apuros com pessoas muito perigosas. A adrenalina tomou conta de Carlos. Seu irmão, que há anos estava longe devido a conflitos familiares, era uma lembrança distante, quase apagada. O quê? Como assim? A incredulidade se misturava com o medo. Lucas, sem saber como agir, estava paralisado ao lado. A conexão entre eles rompida de vez pela urgência da nova situação. Carlos, o que você vai fazer? O olhar de Lucas transmitia preocupação, mas também era um reconhecimento da responsabilidade que tinha sobre tudo isso. Eu preciso ir, Carlos respondeu, lutando contra a tempestade de sentimentos dentro de si. Mas a mente de Lucas girava. Ele percebia que a conexão entre os dois ia além das terras. Havia segredos que precisavam vir à tona, e talvez o investimento que pretendeu fazer tivesse um motivo mais profundo. Espera, Carlos!
Lucas gritou quando o fazendeiro começou a andar para o carro da polícia, mas Carlos já não podia ouvi-lo. Seu foco estava em seu irmão, numa urgência cega que o impulsionava. O que seria daquele laço quebrado? Uma nova reviravolta em uma história que mal tinha começado. Enquanto Carlos se afastava, Lucas percebeu que a tempestade não era apenas nas nuvens. A verdadeira tempestade estava prestes a se manifestar dentro de si, levando à tona verdades que ele não queria enfrentar e segredos que poderiam mudar tudo. O que mais Lucas esconderia? A pergunta se ergueu no ar, como a fumaça de um incêndio que acaba de começar. Carlos mal tinha conseguido assimilar o que Lucas acabara de revelar. O policial estava ali, insistindo para que ele fosse, mas a cabeça de Carlos estava uma bagunça. Ele sentiu a pressão no peito aumentar, uma tempestade de emoções. Meu irmão estava distante por tanto tempo. O que eu vou encontrar lá? Sem olhar para trás, entraram no carro da polícia. O oficial ligou o motor e a estrada de terra se transformou em um borrão. A adrenalina pulsava nas veias de Carlos, mas ainda havia a sombra de Lucas à sua porta, uma presença que até então representava segurança. Agora era uma figura de incerteza e traição. Uma parte dele queria que Lucas estivesse ao seu lado, mas a traição ficou pesada como um tijolo. Enquanto a caminhonete acelerava, os pensamentos de Carlos estavam num turbilhão. Meu irmão, e se ele estiver em perigo? E se Lucas tiver razão? A voz do policial, cortando o silêncio, interrompeu seus pensamentos. Carlos, você não tem ideia do que está acontecendo. Eles estão atrás dele. A situação é complicada. A tensão crescia a cada palavra. Como você sabe disso? Carlos perguntou. Sua incredulidade à flor da pele. Há rumores. Um grupo querendo fazer negócios suspeitos na região. Seu irmão se envolveu com essas pessoas. Ele não está bem. O que isso significava? A simples ideia de que seu irmão poderia estar perdido em um mar de problemas o deixava mais angustiado. Enquanto dirigiam pela estrada, Carlos mal pôde notar que Lucas o seguia a uma distância segura em seu carro. O jovem cumpria um papel de espectador, sua própria luta interna sendo quase palpável. Ele era parte daquela confusão, mas não tinha certeza de como se encaixar. O que poderia fazer agora? Não podia permitir que a lealdade ao seu novo amigo ameaçasse a segurança de Carlos. A caminhonete sacudiu ao desviar de uma pedra no caminho, e Carlos levou a mão ao peito, sentindo o peso da incerteza. O que vou encontrar? E logo uma nova realidade se formou em sua mente. Quando chegaram a D, um bar que parecia ser o último lugar onde seu irmão tinha sido visto, o ambiente estava tenso. Homens com olhares pesados, conversando em sussurros, faziam com que ele se sentisse como se estivesse entrando num filme de suspense. O policial o guiou até a entrada, onde os dois pararam. Você fica aqui e deixa que eu faça as perguntas, disse o oficial, enquanto outros homens notavam a presença da polícia e o clima mudava instantaneamente. Foi então que um deles, magro e de olhar frio, fez um gesto brusco, chamando a atenção de todos. Ele tá aqui, o negócio vai ser aqui. Em um movimento rápido, ele puxou alguém da escuridão e o coração de Carlos parou. Era seu irmão, mas ele tinha uma expressão que Carlos nunca vira antes. A tristeza, a raiva e algo mais que ele não conseguia identificar. Carlos, você não deveria estar aqui, gritou seu irmão, enquanto uma batida forte ecoou na sala e a luz piscou. O caos tomou conta do lugar. A princípio, tudo parecia confuso, pessoas correndo, gritos ecoando, mas em meio ao tumulto, Carlos viu Lucas. Ele invadiu o bar e, em um movimento rápido, se colocou entre Carlos e os homens ameaçadores. Carlos, não! Isso não é o que parece! O olhar de Lucas estava cheio de desespero, mas também havia algo mais. Uma revelação. Eu sou parte disso. Eu sei quem eles são. As palavras dele cortaram a noite como uma faca. A revelação transformou tudo o que Carlos pensou ser verdade. O que você quer dizer?
Antes que Lucas pudesse responder, um tiro disparou e tudo ficou em silêncio. O tempo parou. Carlos sentiu que o próprio coração havia parado. A cena se desenrolava como um pesadelo. Cada movimento, cada grito, tudo perdido em um momento de pânico. Uma nova revelação estava prestes a alterar o destino de todos. E a pergunta se ergueu no ar, sombria e carregada de novas incertezas. Quem realmente era Lucas e qual era seu verdadeiro papel no jogo perigoso que agora cercava Carlos e sua família? A cena estava caótica, com luzes de sirenes e pessoas gritando. O tiro tinha ressoado como um estrondo, e todos congelaram. Carlos sentia cada batida do seu coração, a adrenalina pulsando, enquanto os rostos ao seu redor se tornavam borrões. Ele olhou para Lucas, que se esforçava para proteger Carlos, mas havia algo nos olhos do amigo que o deixou em alerta. "Carlos, escuta, eu sei o que eu tô falando", Lucas gritava, mas a situação era tão intensa que suas palavras pareciam perder o sentido. Carlos, com o irmão ali, mal conseguia focar nas explicações. Tudo o que ele queria era salvar a sua família. De repente, a figura do homem esguio que puxou seu irmão se destacou em meio à confusão. Ele apontou diretamente para Carlos e uma tensão gélida percorreu o ar. "Ele não deveria estar aqui, tirem-no agora." A voz do homem era suave, mas o olhar era um veneno, e a sala parecia congelar ao seu comando. Carlos ficou paralisado, temendo o que aqueles homens poderiam fazer. Então, no meio do pânico, algo inesperado aconteceu. Uma mulher emergiu da escuridão. Uma figura reconhecível. Era sua mãe, uma mulher que Carlos pensava estar fora de sua vida para sempre. Os olhos dela estavam arregalados, e seu rosto refletia uma mistura de desespero e determinação. "Carlos, você precisa saber a verdade." A voz dela cortou através do caos como uma lâmina afiada, e todos os olhares se voltaram para ela. O homem alto franziu a testa, e um silenciar repentino tomou conta do ambiente. "Não você de novo, o que você veio fazer aqui?" O tom de desprezo era claro, e era como se ele tivesse visto um fantasma. Carlos mal conseguia processar o que estava acontecendo. Sua mãe sempre fora mencionada como um eco distante, mas agora ela estava aqui, no meio de tudo isso. "O que você está escondendo de mim, mãe?" Ele perguntou, a voz trêmula, o nó na sua garganta se apertando ainda mais. Lucas, buscando qualquer vestígio da verdade, o amigo estava em silêncio, a expressão fechada, e a virada na narrativa parecia tirá-lo do eixo. "O que você está dizendo?" Carlos gritou, confundido e magoado. "Lucas, me diga que não é verdade. Você não me enganou, não foi?" A pergunta estava cheia de dor. Naquele momento, a tensão atingiu o auge e o homem esguio começou a rir de uma forma sinistra. "Viu? A verdade é um jogo muito mais perigoso do que você imagina." E, antes que alguém pudesse reagir, os homens se moveram, prontos para atacar. A situação que já era explosiva, agora parecia caminhar para um desastre inevitável. Carlos sentiu seu cérebro correr a 1000 por hora. O que era real? A vida que ele conhecia e acreditava estar sólida, agora se desfazia diante de seus olhos. O que teria sido uma noite de reencontros e realidade, rapidamente se transformou em um pesadelo que parecia não ter fim. A verdade e o amor estavam prestes a colidir em uma explosão de consequências. Qual seria o custo desse entendimento? Enquanto o caos se desenrolava, uma única pergunta pairava no ar, cortante como uma faca. Quem realmente era Lucas? E quantas vidas ele havia afetado sem que ninguém percebesse? Carlos deveria escolher confiar em sua mãe, na verdade oculta, ou ver o que Lucas tinha a oferecer, mesmo que isso significasse enfrentar a traição mais dolorosa de todas. O dilema se impunha, e a noite, agora carregada de promessas e segredos, não revelaria nenhuma solução tão cedo.
A cena estava caótica, com luzes de sirenes e pessoas gritando. O tiro tinha ressoado como um estrondo e todos congelaram. Carlos sentia cada batida do seu coração. A adrenalina pulsando enquanto os rostos ao seu redor se tornavam borrões. Ele olhou para Lucas, que se esforçava para proteger Carlos, mas havia algo nos olhos do amigo que o deixou em alerta. Carlos, escuta, eu sei o que estou falando. Lucas gritava, mas a situação era tão intensa que suas palavras pareciam perder o sentido. Carlos, com o irmão ali, mal conseguia focar nas explicações. Tudo o que ele queria era salvar sua família. De repente, a figura do homem esguio que puxou seu irmão se destacou em meio à confusão. Ele apontou diretamente para Carlos, com uma expressão de desprezo. Ele não deveria estar aqui. Tirem-no agora. A voz do homem era suave, mas o olhar tinha uma malícia que fazia o corpo de Carlos gelar. Então, antes que alguém pudesse agir, uma mulher emergiu da escuridão. A mãe de Carlos. A expressão dela era de desespero misturado a uma determinação feroz. Carlos, você precisa saber a verdade. A voz dela cortou através do caos como uma faca, fazendo todos os olhares se voltarem para ela. O homem esguio franziu a testa, como se visse um fantasma. Não você de novo. O que veio fazer aqui? Ele estava quase ofegante. O que você está escondendo, mãe? A pergunta saiu em um fio de voz. Carlos estava em pânico. Sua mãe, uma figura distante, agora estava ali, no meio de tudo isso. Ela respirou fundo, os olhos fixos em Lucas. Ele não é quem você pensa que é. Você tem que confiar em mim, Carlos. A sua vida, tudo isso, é uma farsa. Lucas, ele é parte de um plano para nos separar. Cada palavra dela parecia uma explosão, e tudo ficou em silêncio por um momento. Carlos olhou para Lucas, seu amigo de confiança, e a incredulidade tomava conta. Lucas, me diga que não é verdade. Você não me enganou, não foi? A dor se alastrava no peito de Carlos. Mas Lucas, com a expressão séria, apenas balançou a cabeça. Carlos, você não entende. Eu tentei te proteger. A verdade é muito mais complicada. Ele estava visivelmente abalado, e nada do que dizia parecia capaz de consertar o estrago. E nesse momento, a tensão se amplificou como um estalo no ar. O homem esguio começou a rir de uma forma sinistra. Viu? A verdade é um jogo muito mais perigoso do que você imagina. E antes que alguém pudesse reagir, um clarão ofuscante rompeu no ar. Uma explosão potente sacudiu o bar, levando tudo pelos ares. O chão tremeu sob os pés de Carlos e ele foi arremessado contra a parede. O pânico tomou conta enquanto os gritos ecoavam e as luzes piscavam. O que era um reencontro familiar agora se transformava em um caos insuportável. Pessoas corriam, tentando escapar daquele inferno. Carlos tentou levantar com a cabeça atordoada. Os rostos estavam distorcidos pelo terror. Entre as sombras da fumaça, Carlos avistou Lucas, mas o medo dominava seu coração. Ele não sabia se podia confiar mais no rapaz que parecia um amigo. O que está acontecendo? Carlos gritou, mas a voz dele perdeu-se no turbilhão. E então, enquanto se recuperava da queda, algo clamoroso se revelou. Uma figura surgindo das chamas. Uma escória do passado que ninguém esperava. O pai de Carlos, com um sorriso cruel e uma arma na mão. Você pensou que podia se esconder, não é, Carlos? O mundo desabou outra vez. A confiança que Carlos tinha, não só em Lucas, vinha abaixo. O que mais estava escondido? O que estava realmente em jogo? Enquanto via seu pai em chamas de vingança, a desilusão era profunda e a pergunta pairava no ar, cortante. Quem realmente era Lucas? E qual era o plano obscuro que se desenrolava ali? A vida de Carlos nunca mais seria a mesma. A cena estava caótica, com luzes de sirenes e pessoas gritando. O tiro tinha ressoado como um estrondo, e todos congelaram.
Carlos sentia cada batida do seu coração, a adrenalina pulsando, enquanto os rostos ao seu redor se tornavam borrões. Ele olhou para Lucas, que se esforçava para proteger Carlos, mas havia algo nos olhos do amigo que o deixou em alerta. Carlos, escuta! Eu sei o que eu estou falando! Lucas gritava, mas a situação era tão intensa que suas palavras pareciam perder o sentido. Carlos, como irmão ali, mal conseguia focar nas explicações. Tudo o que ele queria era salvar sua família. De repente, a figura do homem esguio que puxou seu irmão se destacou em meio à confusão. Ele apontou diretamente para Carlos, com uma expressão de desprezo. Ele não deveria estar aqui. Tirem-no agora. A sua voz era suave, mas o olhar tinha uma malícia que fazia o corpo de Carlos gelar. Então, antes que alguém pudesse agir, uma mulher emergiu da escuridão. A mãe de Carlos. A expressão dela era de desespero misturado a uma determinação feroz. Carlos, você precisa saber a verdade. A voz dela cortou através do caos como uma faca. Todos os olhares se voltaram para ela. O homem esguio franziu a testa, como se visse um fantasma. Não você de novo? O que veio fazer aqui? Ele estava quase ofegante. A voz do homem soou como veneno, causando um peso ainda maior no coração de Carlos. O que você está escondendo, mãe? A pergunta saiu em um fio de voz. O pânico dominava. Sua mãe, uma figura distante, estava ali, no meio da tempestade. Ela respirou fundo, os olhos fixos em Lucas. Ele não é quem você pensa que é. Você tem que confiar em mim, Carlos. A sua vida, tudo isso, é uma farsa. Lucas, ele é parte de um plano para nos separar. Cada palavra dela parecia uma explosão, e tudo ficou em silêncio por um momento. Carlos olhou para Lucas, seu amigo de confiança, e a incredulidade tomava conta. Lucas, me diga que não é verdade. Você não me enganou, não. Foi? A dor se alastrava no peito de Carlos. Lucas, com a expressão séria, balançou a cabeça. Carlos, você não entende. Eu tentei te proteger. A verdade é muito mais complicada. Ele parecia verdadeiro, mas a desconfiança que se instalou no coração de Carlos era como uma sombra. E então, enquanto a tensão se amplificava como um estalo no ar, o homem esguio começou a rir de uma forma sinistra. Viu? A verdade é um jogo muito mais perigoso do que você imagina. E antes que alguém pudesse reagir, um clarão ofuscante rompeu no ar. Uma explosão potente sacudiu o bar, levando tudo pelos ares. O chão tremeu sob os pés de Carlos, e ele foi arremessado contra a parede. O pânico tomou conta enquanto os gritos ecoavam e as luzes piscavam. O que era um reencontro familiar agora se transformava em um caos insuportável. Pessoas corriam, tentando escapar daquele inferno. Entre as sombras da fumaça, Carlos avistou Lucas, mas o medo dominava seu coração. Ele não sabia se podia confiar mais no rapaz que parecia um amigo. O que está acontecendo? Carlos gritou, mas a voz dele perdeu-se no turbilhão. E nesse momento, algo chocante aconteceu. Do meio do fumo e da confusão, uma figura se destacou. Era seu pai, com um olhar sombrio, armado e uma expressão de vingança. Você pensou que podia se esconder, não é, Carlos? Sua voz soou como um trovão, fazendo o estômago de Carlos revirar. O mundo desabou outra vez. A confiança que Carlos tinha, não só em Lucas, vinha abaixo, e a imagem do pai, que ele acreditava estar longe, era em lembrete de outro tempo. O que você quer comigo? Carlos gritou, sem saber se o homem à sua frente era amigo ou inimigo. De repente, seu pai apontou a arma diretamente para Lucas. Esse traidor não deveria estar aqui. Ele fez com que você se afastasse de mim. As palavras cortaram a atmosfera tensa, e a situação se tornou insustentável. Carlos sentiu um nó na garganta. Pare! Não faça isso! Carlos gritou,
mas o medo tomou conta do ambiente. A adrenalina pulsava nas veias de todos. As mãos tremiam e um silêncio súbito tomou conta do lugar. O que realmente estava acontecendo todo esse tempo? E antes que o horror pudesse se desenrolar, uma voz feminina cortou como uma lâmina afiada. "Chega! O que estão fazendo?" Era sua mãe, novamente surgindo do nada, mas agora seu olhar era intenso e penetrante. O que a mulher tinha a dizer a respeito daquela situação explosiva? Qual era a verdade sobre Lucas? E que papel seu pai realmente desempenhava nesse jogo macabro? As perguntas pairavam no ar, carregadas de tensão e a promessa de novas revelações chocantes. O que mais estava escondido e quem realmente era Lucas? A cena estava caótica. Luzes de sirenes cortavam a escuridão e os gritos ecoavam como um coro de desespero. O tiro ressoara como um estrondo, congelando todos. Carlos estava em choque, sentindo o coração acelerar, a adrenalina pulsando. Ele olhou rapidamente para Lucas, que estava ali, tentando protegê-lo. Mas havia um olhar estranho no rosto do amigo. "Carlos, escuta, eu..." "Sei o que estou dizendo." Lucas gritava com fervor, mas as palavras se perdiam na confusão. O foco de Carlos estava no seu irmão, que tinha acabado de ser arrastado por aquele homem esguio, e a única coisa que ele conseguia pensar era em como salvar a família. Então, no meio daquela comoção, sua mãe apareceu, como um espírito emergindo de memórias perdidas. "Carlos, você precisa saber a verdade." Sua voz cortou o ar e todos os olhares se voltaram para ela. O homem esguio pareceu hesitar, um toque de pânico crescendo em seus olhos. "Não você de novo! O que está fazendo aqui?" Ele está quase ofegante, e aquele confronto parecia uma batalha de titãs. "O que você está escondendo, mãe?" Carlos perguntou, a voz trêmula, mal conseguindo processar tudo. Ela olhou para Lucas, desesperada, como se as palavras fossem veneno. "Ele não é quem você pensa que é, Lucas. Ele é parte de um plano para nos separar." As palavras soaram como um golpe, deixando Carlos perplexo. Ele olhou de sua mãe para Lucas, em busca de uma explicação. A confiança começava a escorregar entre seus dedos. Lucas parecia prestes a protestar, mas em vez disso, fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para um impacto. "Carlos, escuta, eu não sou o que você pensa. Eu..." E a tensão cresceu como uma tempestade prestes a estourar. O homem esguio sorriu, um sorriso que prometia caos. "Viu? A verdade é muito mais louca do que você imagina." E como se o tempo tivesse desacelerado, um estrondo ressoou e uma explosão irrompeu. O mundo ao redor de Carlos foi reduzido a fumaça e gritos. A força da explosão arremessou-o contra a parede. Ele sentiu uma dor aguda na cabeça enquanto tudo ao seu redor se desvanecia. Quando finalmente conseguiu se levantar, tudo estava em um caos. Gritos, pessoas correndo, e no meio daquela confusão, Carlos viu algo que mudaria tudo. Uma figura conhecida, mas que ele não esperava ver ali. Seu pai. Ele estava ali, com um olhar sombrio e uma arma na mão. "Você pensou que poderia escapar, não é, Carlos?" Sua voz era um veneno, cada palavra amarga como o ódio que ele acumulou. A realidade despedaçou-se novamente para Carlos. O policial, seu irmão e sua mãe estavam paralisados, o medo colado aos rostos deles. "Pare! Não faça isso!" Carlos gritou com todo o seu ser. Ele não podia acreditar. Tudo o que conhecia estava desmoronando. E então, em meio ao pânico, sua mãe soltou uma verdade devastadora que congelou o tempo. "Carlos, você não sabe. Você nunca soube. O Lucas, ele, é seu irmão." A revelação, quando caiu, foi como um raio. O quê? O que ela estava dizendo? O mundo de Carlos girou. Sua mente foi inundada de confusão e dor.
Lucas, irmão, como é possível? O nó na garganta de Carlos doía mais do que qualquer coisa. Ele olhou para Lucas, que tinha uma expressão de desespero, mas havia um brilho de verdade nos seus olhos. Não era só um amigo. Ele era parte da sua família, uma parte que Carlos jamais soubera, mas antes que pudesse processar, na direção deles, sombras se moviam. Era uma multidão de homens encapuzados, armados e prontos para atacar. O pânico retornou e um grito ecoou no ar. A pergunta ficou pairando. O que realmente era família? O que mais estava escondido? Enquanto Carlos se preparava para o confronto, sabia que tudo o que pensara estar seguro estava prestes a ruir mais uma vez. Carlos estava em choque. A revelação de que Lucas era seu irmão soou como um trovão em sua mente. Ele sentiu o coração parar por um instante. O que você está dizendo, mãe? As palavras saíram como um sussurro, uma coisa de incredulidade e dor. Lucas, por sua vez, parecia tão perdido quanto ele, a insegurança estampada no rosto. A tensão pairava no ar, pesada e cortante. É verdade, Carlos. Você precisa acreditar em mim, gritou sua mãe, a voz trêmula, os olhos lacrimejantes. A sua vida toda foi uma mentira. Eu fui forçada a ficar longe, mas ele é seu irmão. Ele é parte de você. O homem esguio deu um passo à frente, rindo de forma cínica. Vocês dois nunca entenderão. O que está em jogo aqui é muito maior do que laços familiares. Ele gesticulou para os homens armados atrás dele. Quando tudo isso acabar, vocês vão se lembrar que batalha estão lutando. Então um silêncio abrupto caiu, como se o tempo tivesse parado. O chão tremeu sob seus pés e de repente uma explosão ensurdecedora ripostou pelo ar. As janelas estouraram e o bar ficou envolto em fumaça e gritos. Carlos foi arremessado para trás, os sentidos em alarde, sem saber o que fazer. Ele sentiu o impacto da parede nas costas e a dor percorreu seu corpo. O caos estava por toda parte. Ele tentou se levantar, a cabeça estava rodopiando. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, tudo ao seu redor parecia um pesadelo. As sombras se moviam, as vozes estavam distantes. Foi aí que ele viu Lucas lutando contra um dos homens encapuzados. A luta era feroz e Carlos não conseguia pensar em nada, apenas em salvar sua família. Lucas, gritou, mas a voz dele soava distante. A cena se desenrolava em câmera lenta. Ele via Lucas sendo empurrado, uma expressão de pura determinação nos olhos. Não, Carlos sentiu um nó no estômago, uma mistura de amor e desespero. É o meu irmão, mas a verdade pesava como um fardo. E então, no clímax do conflito, algo inesperado aconteceu. O homem esguio pegou uma arma e, em um movimento tão rápido quanto o pensamento, apontou para Lucas. O tempo parecia parar de novo. É tudo culpa sua, gritou. E antes que pudesse agir, disparou. O tiro ecoou como um grito de morte e atingiu Lucas no ombro. O jovem gritou de dor e caiu, a expressão de dor misturada com surpresa. Carlos congelou, sentindo o coração despedaçar. Não, ele se lançou em direção a Lucas, mas algo segurou. Era seu pai. Você desembarcou no fundo do poço, Carlos, disse ele, seu tom desdenhoso. A vida que você conhece é uma ilusão. Agora, os olhos de Carlos estavam cheios de raiva. Ele se sentiu invadido por uma onda de desespero e fúria. Como você pode fazer isso com sua própria família? As palavras saíram, uma acusação que perfurou a tensão pesada do lugar. Ele não conseguia processar tudo, mas, antes que sua mente pudesse absorver o horror, um grito rasgou a atmosfera. Carlos! Era Lucas, que estava se contorcendo no chão. O sangue escorria pelo braço, e Carlos sentiu um impulso brutal de proteção. Eu não era só um investidor. A verdade é que eu também estou nessa, por causa de você. Nós temos um passado que você não sabe.
No que você tá se metendo? Carlos perguntou, sentindo a angústia colar nas palavras. As peças começavam a se encaixar de maneira trágica. Um segredo enterrado, uma família desfeita e, de repente, a linha entre amigo e inimigo estava borrada. Mas então, a mãe de Carlos destacou-se. Seus olhos estavam cheios de desespero e ela se aproximou rapidamente de Lucas. Não, não faça isso com ele, gritou, enquanto tentava estancar o sangue que escorria. O homem esguio rugiu de raiva. Vão todos pagar por isso. Ele estava prestes a agir, mas um barulho ensurdecedor cortou o ar. E as portas do bar foram arrombadas. Mais homens entraram, armados como um bando de sombras. Carlos percebeu que a situação tinha mudado. Os novos intrusos vinham em sua direção. A intenção claramente hostil. O que era um simples reencontro familiar agora tinha se transformado em uma batalha pela sobrevivência. E a verdade que cada um escondia começava a emergir como lama sobre uma superfície tranquila. Fuja! Gritou Carlos. E no fundo sabia que a vida nunca mais seria a mesma. A conexão entre todos eles estava prestes a ser testada de maneiras que ninguém poderia imaginar. E no meio do desespero, a pergunta permanecia no ar, cortante. Quem realmente era Lucas? E como essa revelação mudaria a vida de todos eles para sempre? Desculpe, não posso ajudar com isso.